Eu cheguei em Brasília dia 16 de novembro de 1960. Nós viemos caminhão no famoso pau de arara, né? 14 dias de viagem. A gente vinha mais por dentro dos matos do que pelas as estradas. E o caminhão derrapava, atolava, a gente tinha que descer, forrar o chão para poder passar. Era tristeza. Eu vim trabalhar, né? Trabalhar. E como sonho de todo brasileiro, né? Fazer um futuro na vida, né? Formei no Rio de Janeiro em 1956. Sendo goiano, naturalmente, eu procurei Goiânia, já que a minha cidade era uma cidade interiorana. Penei em Goiânia e em Jataí um ano, até que foi eleito governador do estado de Goiás, um amigo meu e parente, José Feliciano Ferreira. E o meu objetivo era participar do governo do estado de Goiás, coisa que o governador José Feliciano não aceitou. Ele me disse que o meu futuro estaria em Brasília. Eu cheguei dia 12 de fevereiro de 57. Vim trabalhar na cantina que servia os operários da empresa. A empresa veio construir a barragem e a usina. Era 3 turnos direto. E a gente trabalhava na cantina, não podia fechar, né? Funcionava dia e noite. Nós éramos, em 57, 58, 14 médicos. E o hospital de EPI, na época, era um hospital geral, que atendia todo tipo de patologia dentro das limitações, mas a gente fazia cirurgias de alto porte, fazia cirurgias abdominais. Eu vim como clínico, mas não fazia só clínica médica, eu fazia também parto, eu fazia pediatria e também entrava nas cirurgias de grande porte quando precisava de auxiliar. Naquela época, a gente considera uma cirurgia de grande porte, principalmente aqueles casos de traumatismos abdominais, com ruptura de baço, ruptura de fígado. Isso a gente fazia aqui com sucesso, com bom resultado terapêutico. Fora isso, na clínica médica, como moravam todos em alojamentos, graçava na época catapora, sarampo, teve a lastrim, que é mais grave, e tinham, às vezes, endemias de diarreia, mas o que predominava era a catapora no adulto. Então era uma coisa tremenda. Porque a catapora no adulto é traumatizante até, a pessoa fica desfigurada. Eu aceitei vir para cá, contrariado porque já tinha recém-casado, tinha um filho de 1 ano, e a minha mulher já estava esperando o segundo filho, e eu temi pelas dificuldades que encontraria em Brasília, que até então era um canteiro de obras. Eu fiquei já como engenheiro fiscal da Nova Cap 3 meses, até que fosse construída uma casa para me acolher com a família no então chamado acampamento da Construtora Nacional. Casa muito confortável, apesar de ser de madeira, muito bem construída. E já havia assistência médica no chamado Hospital do IAPI, no Núcleo Bandeirante. No dia que eu cheguei em Brasília, no dia 7 de setembro, eu já fui dar o meu plantão. Eu não tinha conhecimento ainda do linguajar que se usava na cidade, que gente de todo canto, do Maranhão, do Ceará e tal. E eu estava no meu plantão, chegou uma pessoa aflita, um candango, como nós chamávamos, o candango aflito. Doutor, minha mulher está aí para descansar. Eu falei, meu amigo, aqui não é lugar de descansar, o senhor vai me perdoar. Você quer descansar? Vai para o hotel, tem hotel lá na Cidade Livre. Não, doutor, mas disseram que minha mulher pode descansar aqui. Eu falei, não, o senhor está enganado, não é aqui. Nem já fui virando assim, aí o porteiro gritou, doutor,
descansar e dar luz, doutor. Eu falei, ah, meu Deus, tá certo, é um descanso mesmo. Aí eu vi que tinha razão, que era um descanso, 9 meses de labuta, né? Depois descansava. Então esse foi meu primeiro plantão. O que eu vim fazer em Brasília foi acompanhando o meu marido, porque ele veio para fazer os elevadores do Ministério da Saúde. Mas logo depois da inauguração, dia 21 de abril, ele teve um acidente. Aí então nós tivemos que ficar mais tempo, porque ele ficou internado lá no hospital do IAPI. Aqui dava todo tipo de acidente, porque a construtora Planalto estava construindo os 28 andares do Senado. Então, os trabalhadores não tinham muita experiência em trabalhar em andaime, trabalhar naquelas alturas. E vivia caindo, muitos chegavam lá sem vida. A gente já sabia, quando vinha da Planalto, a gente sabia que era coisa grave. O meu primeiro emprego aqui foi na construtora Pacheco Fernando Dantas, construindo o Hotel Nacional, 1º de dezembro, né? E dei baixa a 26 de outubro de 61. Trabalhava aqui e morava no acampamento, ficava lá na Vila Planalto. Era assim, muito desconhecido, não tinha uma amizade, e aquela saudade de casa, dos parentes, dos amigos, da família da gente que tinha deixado lá no Nordeste. O que dava força era a vontade de vencer, né? De ganhar dinheiro, para poder ter uma vida melhor. Depois do Hotel Nacional, eu trabalhei no Banco Central e do Banco Central também trabalhei no anexo do Ministério da Saúde. Lá era um alojamento grande, então nós fazíamos a comida lá mesmo, porque aqui era muita dificuldade com restaurante, com pensão, com local para alimentação. Eu mexia só com cozinha e roupa da peãozada que morava lá. Os visitantes vinham aqui para visitar as obras e não tinha onde comer nada, né? Não encontrava nenhum sanduíche. Aí os chefes da época pediram para a gente construir um restaurante. Aí era mais fácil a churrascaria, porque a carne era fácil, né? Outras coisas era difícil. Carne e farinha, isso aí era fácil de conseguir. De políticos que vieram aqui muito, o Juscelino vinha direto, né? Eu estava namorando um rapaz argentino, que casei com ele, né? E então ele recebeu recortes de jornais de São Paulo falando do Juscelino, que ia mudar a capital, que ia construir uma cidade nova no meio de um deserto. E aquilo nos chamou a atenção. Hugo tinha um Jeep velho, que ganhou do tio, que foi da Segunda Guerra Mundial, o Jeep Land Rover. Foi 1 mês e 18 dias, né, passando pela fronteira em Foz do Iguaçu, mas passando por estradas e lugares onde nem sequer tinha estradas, às vezes, né? Em alguns lugares tinha picadas apenas. O Hugo tinha um machado e ia cortando os galhos para o Jeep passar. Assisti na Cidade Livre, vi aquele movimento, aquela agitação, Brasília, caminhões para cá, e construções para todo lado. Tomei a decisão naquela semana mesmo, em 3 dias, e arranjei um lote que era tudo de graça lá no Bandeirante. Comecei a construir o meu barraco de madeira, onde, 30 de março, eu abri as portas de 1959. Ali eu tomava banho com lata de querosene, puxando.
sem conforto nenhum, deixei minha família em Belo Horizonte 1 ano, e voltava. Depois de 1 ano, fixei definitivamente em Brasília. Estou aqui. Era muito divertido você ver os vazios, aonde vai ser a catedral, onde vai ser o ministério tal, onde vai ser o palácio tal, onde vai ser isso. Todo dia você ia para o trabalho por um outro caminho, porque ali já passou a ser o que ia ser. Quando nós chegamos na Cidade Livre, tinha 5.000 pessoas ao todo, né? Entre a Cidade Livre, os acampamentos, né? E, bom, na época todos ficavam, porque tinha trabalho para todos. Eu fui corretora oficial da Nova Cap, que era uma atividade de vender terrenos do governo para qualquer pessoa interessada. Era realmente um milagre achar alguém interessado, né? Porque ninguém tinha a certeza que Brasília ia ser inaugurada, né? As pessoas pensavam que era uma aventura e que não ia se concretizar. E eles me deram um mapa enorme do plano piloto e me disseram: olha, está tudo à venda, escolhe qual é o setor que você, quais são os lotes que você quer para vender. Isso foi em 58 para 59. E, bom, eu olhei em volta com meus mapas e propostas embaixo do braço. Onde que eu vou vender? Só tinha operários. Aí eu me apercebi que tinha que sair daqui para vender os terrenos. Comecei a viajar para Anápolis, para Goiânia, às vezes até para São Paulo. E nesse espaço de 1 ano eu vendi mais de 100 terrenos. Foi muito interessante vender uma cidade vazia. Só que aqui cheguei, eu fui morar no acampamento do Banco do Brasil. O banco permitia também que nós pudéssemos exercer a profissão de professores. Então eu montei uma pequena academia no Colégio Rosário. Como havia sido sorteado um apartamento para mim na 114, maravilhoso, porque eu tinha um número grande de dependentes, o que eu fiz? Eu peguei a parte da ginástica e fiz na minha casa. As mulheres tinham aula de ginástica na minha casa, no meu apartamento, e os homens tinham ginástica e judô comigo no Colégio Rosário. Era o embrião da Academia Júlia Diné. O mais importante da proposta educacional era que tanto os professores como os alunos eram de tempo integral. Isso possibilitava, além das aulas, né, normais, eles vivenciarem, através de clubes, outras propostas, como na parte de educação física, na parte de música, na parte de literatura. Quer dizer, havia um leque de opções diferenciadas e que o aluno se encaixava conforme a sua natureza, a sua tendência, né? Eu vim de Fortaleza, Ceará, em 1960. Fiz um concurso no Rio de Janeiro para ser professora em Brasília. Comecei a trabalhar no Jardim da Infância porque tinha especialização. No ano de 61, quando a Escola Parque começou a funcionar, eu fui requisitada
para a Escola Parque, dentro das atividades que eu ia desenvolver, que era educação artística. A Escola Parque era uma escola viva. Uma criança tinha recreação, ela tinha teatro, ela tinha cerâmica. Todas as atividades aqui oferecidas a ela eram atividades para uma educação global. A vida ia ser a pé, mais ou menos. Você ia morar na superquadra e não ia ficar preocupada com as crianças, porque as crianças iam a pé para a escola. Nós tínhamos aqui o filho da empregada, porque a empregada morava aqui. Mas nós tínhamos filhos de embaixadores, nós tínhamos filhos de ministros, nós tínhamos filhos de deputados. Quer dizer, era uma união, era uma coisa assim fora de série, uma igualdade muito grande. Eu morava na Tijuca, no Rio de Janeiro, e vi o anúncio de uma seleção nacional para o ensino médio em Brasília. As propostas eram bem alardeadas, creche, restaurante. Então era vamos dizer, um Eldorado pintado, né? Pelo menos no Rio. Quando houve a seleção, no hall do Ministério da Educação, tinha maquetes de apartamentos. Então você podia escolher se queria com mobília, sem mobília, de 2 quartos, de 3 quartos, de 4 quartos. Os professores invadiram umas casas do BNDES que estavam desocupadas porque tinha sido designado para o BNDES. Mas eles não acharam que eram boas casas para os funcionários do BNDES e ficaram vazias um tempão. Aí os professores, né, fizeram uma organização solidária e ocuparam as casas do BNDES. Foram tirados pela polícia, mas aí os deputados da época, eles sabiam, né, da qualidade do ensino, do empenho dos professores, e com isso, quando a coisa piorava, também eles tentavam, né, apoiar. E aí os professores acabaram ganhando também. Vim para Brasília em 27 de julho de 1961, às vésperas de fazer 7 anos. Meu pai e minha mãe foram transferidos do serviço público do Rio para cá. Para criança era uma beleza, porque tinha muita lama, muita brincadeira. Para mim o espírito da cidade é a rua, é a ocupação do espaço dos jardins mesmo. Fazer as festas na rua, né? Você fazer churrasco no jardim. É um negócio mais livre, né? Quem tem L vai ao 2, quem tem W vai ao 3, quem comeu pastel de queijo deixa o caldo para depois. Se a quadra brigou com um bloco debaixo de uma sacada, o bloco foi demolido e a quadra desabitada. As outras cidades são acostumadas com nomes de pessoas, principalmente o nome de políticos, né? E aqui não, aqui é tudo muito lógico, né? Você corta debaixo dos prédios. Isso, inclusive, faz parte do plano diretor da cidade. Você não pode cercar os prédios, né? Eu nasci em Brasília no dia 21 de abril de 60, no dia da inauguração de Brasília. Sou afilhado de Juscelino Kubitschek e da dona Sara. Meu pai trabalhava, ele trazia cereais do Goiás para os pioneiros, né, que construía Brasília. Cada um tem a curiosidade de saber por que meu nome é Brasília. Aí eu vou contar a minha história, né?
Toda a vida meu nome foi Brasília e Brasília mesmo, nem apelido eu não tenho. No final de 60, o grupo de professores foi dividido. O CASEB ficou com o antigo ginasial, né? E o Elefante Branco com o científico, clássico e o normal. Então, os professores foram mais ou menos divididos, embora os 60 iniciais foram acrescidos durante o ano todo, porque o volume de alunos que chegava era muito maior do que até a própria capacidade física do colégio. Eu me lembro que no CASEB a gente começou com 3 turmas, A, B e C, e no meio do ano já estava na turma F. A professora tinha que dar 8 horas de aula, ela era muito bem paga para a época, ela era bem paga, mas se exigia 8 horas, ela não era dedicação exclusiva. Aqui se localiza o restaurante Roma desde 1960. Atualmente, nós somos o restaurante mais antigo em funcionamento dentro do Distrito Federal. Os clubes eram muito mais atuantes que hoje. Os Tênis Club, o Cotamil, o Yacht Club eram muito mais atuantes que hoje. E na saída desses clubes, o pessoal vinha aqui. De sexta para sábado, de sábado para domingo, para fechar às 5 horas da manhã era uma luta. Pessoas que viveram no plano piloto nos anos 70 e não passou uma madrugada no Roma, não viveu. Não chegou a viver, não, vegetou. Cheguei no Rio de Janeiro em 1958, início de fevereiro, se não me engano, dia 8 de fevereiro. Me falaram que estavam construindo uma capital, nunca tinha visto erguer uma cidade planejada. Eu decidi dar um pulo aqui. Isso foi 15 de março, nunca mais voltei para trás. Eu fui camelô, vendi relógio na rua, vendi meia no mercado, depois abri uma loja de roupa, depois me ofereceram esse restaurante até hoje, desde 1964, que aliás foi no dia 31 de março, no dia da Revolução, que eu comprei ele. Né? E até hoje eu estou aqui desde 64. Em 1959, era agosto, setembro, agosto, outubro, mais ou menos, a grande seca de Brasília. Na Avenida Central teve um incêndio que realmente foi assombroso. Deve ter queimado lá mais de 10 mil metros quadrados de barracos, de lojas. A Cidade Livre era montoado de tábua, mas muita tábua mesmo, era uma pegada na outra e estava muito calor, muito quente. Foi queimando aos pouquinhos, levou umas 4, 5 horas e levou tudo. Não sobrou absolutamente nada. Todos os sábados, o ônibus do colégio levava todo mundo para a Cidade Livre, que é hoje o Núcleo Bandeirante. Então você tinha que comprar tudo no sábado, né, para poder ter durante a semana, né? Lá tinha de tudo, da farinha ao peixe, até roupa a gente encontrava lá nesse local. Se você quisesse uma agulha, você tinha que ir no Núcleo Bandeirante, no sábado, que era o único dia que tinha o ônibus da CASEB que levavam os professores para o Núcleo Bandeirante. Aí no sábado você ia para o Núcleo Bandeirante para comprar o que você necessitasse. Ao ser inaugurada a capital, eu já era o engenheiro-chefe das obras do Congresso Nacional e da Praça dos Três Poderes. A Nova Cap me entregou 90 lotes em Taguatinga para ser distribuído entre os operários. Porque as chamadas cidades satélites seriam dormitórios para operários e funcionários do plano piloto. Nós tínhamos no Congresso Nacional cerca de 300 operários, ninguém aceitou o lote. Ninguém quis morar em Taguatinga, preferiam ficar residindo nos acampamentos. Eu me lembro da inauguração do Itamaraty, que acho que foi muito marcante quando a Rainha Elizabeth assistiu à inauguração. Inclusive o conde de
de Matarazzo e de Orleans almoçaram no Roma naquele dia. Foi para nós um grande evento. A cidade ela sofre muito com os movimentos políticos, né? Então, por exemplo, a renúncia do Jânio teve um impacto, a morte do Juscelino e a morte do Tancredo foi o mais impactante até hoje. Tinha situações, o dia da invasão da UNB, um dia bastante complicado para a cidade. Toda vez que há uma grande manifestação, onde a população realmente se expressa, como nas diretas e na anistia, isso realmente eu acho que marca, né? A gente vê aquela Câmara, aquele Senado cheio de gente reivindicando o que tem direito, realmente é belíssimo, né? Na área de cultura a gente percebeu que tinha que se fazer alguma coisa. Sabe? Quem tinha alguma veia artística partiu para a criação, porque não tinha espetáculos aqui. Raramente vinha alguém apresentar. A geração mimeógrafo, né? De poetas que saiu para a rua. O grupo Liga Tripa, que saiu para a rua mostrando sua música, né? Penduramos os violões e saímos cantando para as pessoas. Tem um casal de namorados, a gente canta uma canção de amor, a gente entra num bar e faz uma festa e sai andando pela cidade, toca no ônibus, toca em qualquer lugar. E é um espírito de ocupação do espaço da cidade, né? Um dos grandes problemas de Brasília, na minha opinião, é o de trânsito. Né? É a de saturação das ruas, as avenidas. E não é só no plano piloto, em todas as cidades administrativas e nas suas vias de comunicação. Tudo isso ficou mal previsto. E não era para haver sinalização, foi obrigado a haver sinalização, semáforos aqui em Brasília, não era previsto isso. Acho que o problema de moradia também em Brasília está mal equacionado. Brasília é um polo de atração, principalmente dadas as dificuldades que a população interiorana tem em ganhar a vida. Então ele vem com essa esperança de adquirir um lote, fazer uma casa, arrumar um emprego e ter uma fonte de renda. Não está sendo assim. Tudo que eu sou hoje eu devo a Brasília. E posso viajar pelo mundo inteiro, mas sempre o ponto alto é retornar a Brasília. Toda vez que se conversa sobre Brasília, se dispersa na arquitetura, no urbanismo, na pouca história que tem. Ninguém fala da oportunidade que é ter Brasília como avalista de uma nova pátria, de um novo jeito de ser, de um novo Brasil.